Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Quero falar sobre esse trabalho aí, né? Já é um trabalho, tem alguns anos, né? Mas eu estava aí fazendo uns levantamentos sobre dietas, emagrecimento, controle de peso, cálculo, etc. E achei esse trabalho bastante interessante. Quero fazer um vídeo, eu creio que, se tudo der certo, né? Um vídeo curto sobre esse trabalho, que diz aí, né? Predizendo a mudança de peso no adulto no mundo real, uma revisão sistemática e meta-análise, justificando por mudanças compensatórias na ingestão ou no gasto energético. Bem, já adiantando aí, né? Vamos aí nos primeiros segundos falar do que se trata. Basicamente é o seguinte: eles foram em busca de trabalhos no qual as pessoas tiveram ou participaram ou de programas de exercício físico, ou de situações onde eles ingeriam calorias em excesso, ou faziam dietas restritivas. Porém, em todas essas condições, em todos os estudos levantados para que essa revisão aqui fosse feita, foram estudos em free live conditions, quer dizer, as pessoas estavam em condição de vida livre, não era um estudo de laboratório, né? Então, qual que é a grande sacada do estudo? Eles falam assim, bem, o estudo foi feita uma intervenção e se observou um resultado dessa intervenção. Quando essa intervenção ocorre e as pessoas estão vivendo em condição livre, né, no seu mundo real, podem haver compensações, né? Então, como supondo que há aí uma tendência de manutenção do peso corporal, uma pessoa, por exemplo, submetida a uma restrição calórica pode, por exemplo, fazer uma compensação, como, por exemplo, uma mudança comportamental, se tornar menos ativa, além, né, de alguma mudança metabólica. E esse que é o ponto, porque ele diz que os atuais modelos, né, que ele fala ali no trabalho, os modelos de predição, ou seja, eu quero calcular, estou fazendo uma intervenção, e aí eu vou usar um modelo para perceber quanto peso a pessoa vai perder daqui 1 mês, 2 meses. Eles mostram que os atuais modelos de predição eles são irreais, né? Eles são hipotéticos, mas são irreais, porque eles não conseguem compensar, não consideram a mudança comportamental. Eles estimam o foco na possível mudança metabólica, mas não comportamental. Tá? Então, aí eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar os trabalhos, as pessoas perderam peso em condições de vida reais, e vão aplicar essas fórmulas que, segundo eles, são incompletas, porque elas não preveem, né, a mudança, não prevêem as mudanças comportamentais, só a metabólica, para ver o que dá de diferença. Entendeu? Ou seja, os trabalhos mostraram, o mundo real, os trabalhos mostram todas as possíveis compensações que existem, metabólicas e comportamentais. Eles vão usaram formas que só previam mudanças comportamentais. E na prática eles vão mostrar que em todas as situações os modelos superestimam, né? Que a alteração do peso corporal é sempre menor do que os cálculos propõem, porque na prática as pessoas fazem compensações, tá? Então, aí ele usa lá uma forma de predizer que ele chama de NIDDK, a outra é o Pennington, né, que são os programas, e ele começa a falar na introdução, né? Por exemplo, ele fala lá, ó, as intervenções clínicas se baseiam em estimativas hipotéticas, né? Que tem pouco suporte empírico. Por exemplo, aquela regra de falar das 3.500 calorias, ou seja, né? Se eu quiser perder meio quilo por semana, eu vou deixar de comer 500 calorias por dia, porque em uma semana eu economizei ou gastei, se eu fiz exercício, 3.500 calorias, portanto, eu perdi meio quilo de gordura corporal. Né? Ele fala que os atuais modelos, né, estão falando na introdução desse trabalho, para predizer a mudança de peso corporal, não estão bem adequados para sujeitos em condições de vida livre, que é o que os artigos que foram usados aqui como base, nas condições no quais eles foram feitos, tá? Então, uma regra geral, usada por décadas para predizer a mudança de peso. Então, ele fala assim, ó, uma regra geral, volta a falar, né? Uma regra geral que por décadas tem sido utilizada para predizer a perda de peso é aquele do ganho lá, ganho ou perda para justificar as 3.500 calorias semanais, né? Ele fala que esses modelos não consideram que o ser humano, o balanço energético do ser humano é dinâmico e sistemas adaptativos, né? Para manter a massa magra, a massa gorda, a perda de massa magra, massa gorda durante
o balanço calórico negativo ou positivo podem estar ocorrendo, e isso leva a uma predição errada em termos de compensação energética, seja em termos de gestão calórica, seja em termos de gasto calórico, tá? Então, esses modelos, eles são feitos para predizer a mudança metabólica e não as mudanças comportamentais. Ou seja, esse modelo que eu falei, o tal do Pennington e o NI-DDK, eles são modelos sofisticados, mas eles são feitos predizendo que as pessoas, sim, o indivíduo fez uma restrição calórica, o metabolismo dele cai. O indivíduo fez o quê? O metabolismo, sei lá, aumenta. Mas eles não preveem essas mudanças comportamentais que os trabalhos de vida livre, que são os trabalhos usados aqui para constituir o corpo dessa divisão, né? Eles usam. Então, aqui tem toda a forma onde eles foram buscar os trabalhos, né? Quantos trabalhos, no final eles usam 32, sendo 15 exercícios, 2 de restrição calóricas, 2 com exercício e restrição calórica, 9 com suplementação energética, ou seja, calorias em excesso, né? Uma dieta hipercalórica. Então, eles foram usados para... mais importante é que todos esses trabalhos aqui, todos esses 32 no final, esses 32 trabalhos, essas duas teses, dissertações, todos eles foram feitos em condições de vida livre, enquanto as equações que vão ser aplicadas sobre o resultado dele para ver qual seria o resultado predito pelo modelo, não consideram essas condições de vida livre, consideram só a mudança metabólica, tá? Isso que tem que ficar claro. Então, ele fala assim, para predizer acuradamente, né, com precisão, a mudança de peso em condições de vida livre, os modelos têm que prever tanto mudanças metabólicas quanto comportamentais para serem mais acurados. E é o que não acontece aí. Tá? Aí eles vão falando, então, aí o que eles chamam de mudança de compensações metabólicas? Né? São compensações para intervenções do balanço calórico, né, que tem a ver com mudanças da fisiologia do metabolismo. Por exemplo, mudanças na taxa metabólica, no balanço de líquido, no efeito térmico dos alimentos, na atividade física espontânea. O que são mudanças comportamentais? Né? São compensações, né, para intervenções do balanço energético que tem a ver com comportamento. Por exemplo, fala assim, imagina uma intervenção que visa criar um déficit calórico e o indivíduo responde reduzindo o gasto energético voluntário. Então, tem ali uma intervenção de dieta que tenta reduzir o gasto calórico desse indivíduo na ingestão calórica, criando, portanto, um déficit, e o indivíduo responde gastando menos energia voluntariamente. Ou, se for o caso, outra situação, né, tentando aumentar o gasto calórico, por exemplo, com o exercício, ele responde aumentando a ingestão energética, né? Então, essas situações não são adaptações metabólicas, são adaptações comportamentais, e fica claro que elas são alterações comportamentais inconscientes, né? As pessoas acabam fazendo sem perceber. Então, numa intervenção para o aumento de energia, o indivíduo pode aumentar o gasto energético voluntário e ou a ingestão de energia pode diminuir em relação a outras situações. Né? E aí ele fala, a maioria dos modelos atuais são feitos não são feitos para predizer as mudanças comportamentais o que ocorre, apenas as metabólicas. Né? Então, ele está falando isso, vamos ver. Portanto, aí vem, né, a declaração deles, portanto, nós estabelecemos, né, um modelo empiricamente construído para predizer a mudança que ocorreria em condições de vida livre dos sujeitos, né, e quantificar a extensão dessa mudança. Portanto, eles fizeram um modelo com esses trabalhos aí, para ver justamente qual que seria essa diferença, né, entre o que prediz os modelos, que não vêm todas as possíveis compensações, com os resultados que ocorreram efetivamente nesses trabalhos. Né? Para a nossa principal análise, nós comparamos a predição dos modelos, que assume que não haja compensação ativa, com os valores observados em estimativas de vida livre, tá? Que tem mudança, portanto, que tem mudança comportamental. Tá? Eles falam dos modelos, falam da quantidade de trabalhos, a gente já falou. Tá? Então, o que ele considera como mudança comportamental? Porque nos trabalhos aqui que a gente está dizendo, né, nos trabalhos de vida livre, nesse trabalho houve, na verdade, tanto mudanças metabólicas como comportamentais. Então, ele vai aplicar a fórmula, e a fórmula já considera as metabólicas, não as comportamentais. Então, o resultado, a diferença
que eles conseguiram estimar com esses modelos e o resultado real que ocorreu nesses trabalhos aí, a gente vai justificar a mudança metabólica. Então, ele fala assim, a diferença entre o peso corporal, a perda de peso observada em cada um desses estudos, com a mudança predita pelos modelos, é a mudança comportamental. Ou seja, né, aqui se observou uma mudança. Aí ele aplica a fórmula e vai dar um resultado diferente. Né? Nesse resultado, por que houve essa mudança aqui? Essa mudança ela está embutida tanto o comportamental como o metabólico. Porém, no modelo que ele aplica só está o metabólico. Portanto, a diferença de resultado foi o comportamental. Tá? E os resultados? O que eles perceberam de resultados? Tá? A gente já vai falar aqui, né? Ó, meus 10 minutos aí, vamos parar. Tá chovendo aqui, tá um barulho infernal, né? Então, quando os resultados mostram que menos mudança de peso do que o predito nos modelos matemáticos. Então, quais são os resultados importantes dele? Em todos esses trabalhos aí que eles levantaram para ser como base, né, esse trabalho de vida livre, sempre ocorreu menor mudança no peso corporal do que os modelos matemáticos previam, né? Então, fosse para exercício, fosse para restrição calórica, né? Fosse para um aumento de gestão de calorias, todos eles, os modelos matemáticos, erraram, predizendo, mas superestimando as mudanças. Fosse para cima, fosse para superestimando. Então, olha o que ele fala aqui, ó. No caso dos estudos de overfeeding, né, excesso de alimentação, houve 96% menos mudança de peso que o especificado quando, né, sem compensação. Ou seja, teve aqui trabalhos, né, que foram de overfeeding. E aí eles falaram assim, bem, nesse overfeed, dando que os caras estão comendo tantas calorias a mais, essa pessoa vai ganhar tanto de peso. Na verdade, ela ganhou 96% menos do peso predito. Não, quer dizer, deixou de ganhar 96% do peso predito. Como o cara, apesar de comer mais calorias, ganhou 96% menos do peso predito? Porque houve compensações comportamentais. Tá? Olha aqui, no caso da restrição alimentar, as pessoas tiveram de 12, né, até de 12 a 44% menos perda de peso que o esperado. Então, repara, ó, quando teve restrição agora, o primeiro do 96% foi com overfeeding. Com a restrição dietética, a mudança, né, a perda de peso foi de 12 a 44% menor que o esperado. No caso do exercício, foi de 55 a 64% menor que o esperado. Ou seja, na prática, nós, nutricionistas, profissionais de educação física, não vamos usar isso, ele está dizendo, né? Vamos usar essas fórmulas matemáticas, ainda que avançadas aí, falando, olha, nós estamos implementando aqui uma rotina de exercício que você vai gastar 3 calorias por dia, então, portanto, daqui 2 meses você terá perdido tanto. Olha, nós estamos instalando aqui uma rotina por meio do qual a restrição calórica é tantas calorias a menos por dia, daqui 2 meses você vai perder a mesma coisa. Ou supondo que a gente tenha interesse, né? Olha, precisamos ganhar peso. Então, estamos fazendo aqui um overfeed para você, e daqui 2 meses você ganha tanto de peso. No caso, então, portanto, do overfeed, 96% do peso predito não ocorreu, né? Menos 96% do predito, compensação. No caso do exercício, menos 55% a 64%, e no caso da restrição calórica, de 12% a 44%, né? Então, ele fala justamente essa coisa aí que os modelos, como se era de esperar, vão falhar porque não prevê a mudança comportamental. Então, ele fala assim, ó, por exemplo, no caso da restrição calórica, no caso da restrição calórica, a gente falou que a restrição é 12 a 44% menor. Desses 12 a 44% menor, de 37 a 45% é comportamental. No caso do exercício, daqueles 55 a 64% menos perda de peso, que deveria ter tido e não ocorreu, em média, 56 a 88% é mudança comportamental. Então, ele fala assim, ó, o achado mais relevante para a saúde pública desse trabalho aqui é que todos os modelos superestimam a mudança que vai acontecer, a mudança de peso, né? Porque eles não compensam, eles não avaliam a mudança comportamental, né? Então, vamos ver o que mais. Então, basicamente, né, ele está dizendo que eles dizem, né, disseram aí nesse trabalho de 2015,
E os resultados dele mostram que há aí uma brecha, né? Um gap, uma ausência aí entre o que é predito pelo modelo matemático e o que ocorre. E que toda a predição que vai ocorrer, né, que você vai fazer, para ela ser precisa, ela, como já foi dito, ela tem que incorporar no modelo as mudanças comportamentais. Então, ou seja, a gente vê isso na academia todo dia, a gente vê isso quem trabalha em consultório vê isso todo dia, a pessoa fala assim, poxa, comi, né? Até tem aqui no vídeo o trabalho da ingestão excessiva de calorias por um mês vinda de batata frita, e as pessoas não engordam, mesmo comendo 300 calorias a mais por dia, vinda de batata frita ou amêndoa, e não engordam. Aí você fala, como que não engorda? Porque o organismo da pessoa teve ali, com certeza, né, mudanças metabólicas, no caso aí da batata para cima, né, gastando mais, e mudanças provavelmente comportamentais, ou aumentando o gasto voluntariamente, ou comendo menos outras refeições que a batata frita era adicionada, né? Então, esse trabalho mostra, ele basicamente diz o seguinte, olha, se nós quisermos com seriedade predizer a mudança de peso corporal que vai ocorrer na prática, a gente tem meio que certa forma. Eles não falam isso, tá? Mas isso eu estou acrescentando como ele fala. Essa questão de acrescentar esses modelos que não têm base. Vamos usar aquela ideia de já que um quilo de tecido adiposo tem 7.000 calorias, então vamos fazer aquela regrinha lá, 500 calorias a menos por dia, em uma semana eu gastei 3.500, então eu perdi meio quilo por semana. Isso é irreal. E aí a ideia do trabalho mostra que é real. Por quê? Porque eles pegam trabalhos, né? Aí eu coloquei aí a linha da fantasia, isso é só para quem é velho, né? Como eu, que era uma série onde as pessoas chegavam com problemas reais, ficavam alguns dias, acho que 3 dias lá, e parece que por mágica a Ilha da Fantasia tinha todo um arranjo onde a pessoa passava a viver uma vida fantasiosa que, no fim das contas, acabava resolvendo um problema real dela, né? Aqui não teve um final feliz, ou seja, os autores foram atrás, você viu o trovão, né? Os autores foram atrás de trabalhos de intervenções em condições de vida livre, fossem elas overfeeding, ingestão calórica excessiva, fossem elas de exercício, fossem elas de restrição calórica, e na prática, no caso do overfeeding, 96% menos do peso predito ocorre, no caso do exercício lá que a gente viu, né, que vai eu falei as contas para você, no caso do exercício, de 55% a 64% menos alteração de perda de peso, no caso da restrição calórica, de 12% a 44%. Então, eles dizem, olha, se nós quisermos tratar com seriedade essas predições, nós temos que considerar as mudanças metabólicas e comportamentais. Por outro lado, aqui, para quem tem essa paranoia aí, né, de ficar contando calorias, né? Porque não é, ninguém disse, né? Tanto o modelo lá do modelo da balanço calórico, ele nunca disse que isso não é possível, né? Quem diz que caloria, a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada, é a lei da física, o princípio físico. Mas na biologia se espera sim que o corpo humano, como ele tem uma tendência aí, né? Espera-se a defender o peso, tanto para mudanças que tentem aumentar essa massa magra, essa massa gorda, como tendência querem botar para baixo essa massa magra e massa gorda, o corpo vai criar mecanismos de compensação. Sejam eles mudanças hormonais que vão acelerar ou diminuir o metabolismo, sejam eles mudanças comportamentais que vão aumentar a ingestão energética ou aumentar o gasto de energia. E isso é um trabalho importante, que é interessante, e aí ele sugere também, né, uma das coisas que ele fala no trabalho, é que provavelmente, quando você faz uma intervenção, que nem eu falei da batata agora, 300 calorias por dia, provavelmente, seja para perder peso ou para ganhar peso, ele diz assim que é provável que no mundo real as intervenções tenham que impor gastos calóricos, mudanças calóricas maiores, ou seja, né, se as mudanças forem pequenas, o corpo compensa. Eu não tenho a referência aqui agora, tá? Vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Mas eu lembro que eu já vi em algum lugar, eu posso até procurar, que eles tinham estudos que falavam que para a pessoa perder peso, ter mudança de peso a médio prazo, com intervenções de exercício, as pessoas precisariam gastar pelo menos 600 calorias por semana. Por que menos 600 calorias por semana os estudos tinham a atender? Eu preciso procurar esse estudo, a gastar menos, não perder peso, porque provavelmente tinha suas compensações. Então, esse trabalho aqui, fazendo a meta-análise, né, e a revisão sistemática desses estudos de free living, ele apoia essa ideia. Ou seja, se você simplesmente fica contando assim, gastei 2 calorias a mais por hoje, já vou emagrecer. Ou, meu Deus, que nem outro dia eu vi uma pessoa falando, eu comi
2 coxinhas a mais hoje, estou ferrado, todo meu treino vai pro vinagre. Não, somente o corpo compensa, tá? Então é muito mais complicado do que a gente imagina, e esse trabalho eu achei bastante interessante, porque ele mostra isso, tá? Então, a mudança de peso corporal na vida real não é um episódio da Ilha da Fantasia, onde basta eu comer a mais que eu vou engordar, basta eu gastar mais que eu vou emagrecer o corpo. Ele tem aí, né, como diz lá o Shakespeare, né, muito mais coisas entre o céu e a terra do que diz a nossa vã filosofia. No caso, há muito mais compensações metabólicas e comportamentais do que diz os modelos, né? Na verdade, seria mais correto falar que há muito mais mudanças comportamentais do que supõe a nossa vã filosofia, já que os modelos usados, eles sim prediziam as mudanças, eles incorporavam as mudanças metabólicas, mas não as comportamentais, tá ok? Espero aí que tenha ficado claro a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de medida, para que a gente fique menos neurótico aí, né? A gente vem falando aqui no canal sobre, assista aí, né, a nossa playlist sobre as mudanças comportamentais, a gente está seguindo aí para terminar essas mudanças, esses capítulos do livro que fala bem isso, né? Que essa coisa de ficar na neurose gera, na prática, comportamentos alimentares, transtornos disfuncionais, e não resolve, porque essa própria revisão aqui do que a gente está comendo sugere que o corpo ele tem formas de lidar com isso, que essas mudanças que vão acontecer a médio e longo prazo precisariam ser a médio e longo prazo, né, naquela tendência, ou seja, de ganho positivo, balanço ou negativo, mas numa quantidade maior do que a gente supõe, tá ok? Deixe seu like aí, chame seus amiguinhos, né? Assistam os outros vídeos do canal e até um próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.